Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pontualmente, pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação HIT. Olha, vamos falar do assunto do momento, né? O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o ressarcimento às vítimas das fraudes no INSS não virá do orçamento. Ele falou que o governo ainda estuda como vai fazer a devolução desse dinheiro aos aposentados. Haddad garantiu que a devolução do dinheiro tirado dos aposentados por fraude no INSS vai ser feita a quem foi lesado, mas o governo ainda estuda de que forma vai fazer a reparação do prejuízo. O ministro explicou que o ressarcimento ainda depende de investigações e estão aguardando os posicionamentos da Controladoria Geral da União e da Advocacia Geral da União, os órgãos que investigam e atuam no caso. A orientação do governo é, evidentemente, reparar o dano causado pelas pessoas que foram responsabilizadas pelo que aconteceu. Mas a maneira de fazer, ontem eu conversei com o Vinícius, ainda não está formatada. Nós vamos encontrar o caminho para isso, porque essas pessoas foram lesadas, né? Nós vamos encontrar o caminho de reparação. De acordo com o ministro, a formatação da maneira de fazer a devolução do dinheiro depende especialmente da apuração do caso e das reclamações formais feitas ao longo desse período. O esquema de fraude funcionava por meio de descontos feitos direto na folha de pagamento de aposentados e pensionistas, por serviços como assessoria jurídica e convênios, sem a devida autorização para isso. E esse escândalo do INSS vem causando revolta em todo o país. Nem podia ser diferente. E nós vamos mostrar agora o drama de um casal que sofreu prejuízos com esse esquema de descontos indevidos. Acompanhe, então, o depoimento do seu José Pires de Moraes, ele que tem 68 anos, e da mulher dele, a Sheila Cristina de Moraes, de 67. E eles são de Brasília e gravaram esse vídeo que você vai assistir agora, especialmente para o Redação HIT. Por acaso o doutor Diego abriu o meu INSS da minha esposa e verificou, essa cobrança aqui. O que é essa cobrança? A senhora autorizou? A minha esposa, não autorizei não. Aí o doutor Diego, na hora, já cancelou dela. Aí eu falei, doutor, então veja o meu aqui também. Quando olhou o meu, estava lá, também descontando o imposto, uma quantia de R$ 77,86 mensais. Estava já 5 meses, eu falei, então chegar em casa eu vou resolver isso aqui. Aí tá. Quando eu cheguei em casa, que abaixo do desconto tem o valor e tem um 0,800. Aí eu liguei nesse 0,800, a pessoa me atendeu e falou, não, mas isso aí é bom para o senhor, porque o senhor tem desconto em farmácia, imposto de gasolina, em supermercado. Eu falei, não, mas quem autorizou? Eu autorizei esse desconto? Não. Eu falei, não, eu quero receber de volta. Mas não sei, começaram a conversar. Eu falei, o negócio é o seguinte, então eu vou botar na justiça. Eu, no meu caso, para conversar sobre, porque eu tive um câncer, né, há 17 anos atrás, e aí eu queria ver se eu poderia ficar isenta, né, de pagar o imposto. E foi nessa daí que ele descobriu, né, pelo meu aplicativo do INSS, que estava sendo descontado no meu contra-cheque um valor de R$ 45 de um seguro. Ele me perguntou se eu permitisse, eu nem estava sabendo, porque a gente não costuma ver os detalhes, né, no contra-cheque. E aí, depois disso, ele mesmo, no próprio aplicativo, ele bloqueou, né? Ele bloqueou o seguro. Só que, nesse intervalo aí, depois que vem para casa, aí eu descobri que eu estava com outro câncer, né, que era no seio. E aí, quer dizer, não dei importância para esse valor, porque eu estava com uma outra preocupação que era maior ainda, que a questão de saúde, né? Mas, no meu caso, foi esse aí, eles cobrando um seguro que quando a gente vai perceber, né, já é quase que tarde, né? Porque já descontou, é uma coisa que é R$ 45, você pensa que não é muito, mas faz diferença sim. Olha que revoltante, né, ouvir
o depoimento desse casal, realmente pessoas simples, até com saúde debilitada, que foram vítimas desse esquema. Então, para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o advogado desse casal de aposentados, o doutor Diego Cheruli. Boa tarde, doutor Diego, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo no nosso jornal, apesar desse assunto, como eu disse, revoltante. Olá, boa tarde, é um prazer estar com vocês. Doutor, apesar da fraude ter sido revelada, está sendo amplamente divulgada, ainda faltam informações sobre a devolução desse dinheiro, né? As pessoas que foram lesadas, como os seus clientes, ainda não têm a certeza de como serão ressarcidas. Exato, o governo ainda não definiu de que forma vai ressarcir essas pessoas, como passou no início da matéria aqui de vocês, né? Mas o correto é que ele o faça, porque foi uma fraude praticada dentro do INSS e com facilitação interna e que demorou muito tempo para tomar uma atitude efetiva, né? Isso aí começou, o ápice disso foi ano passado, em fevereiro do ano passado, quando na folha que vem o primeiro reajuste, né, que é de janeiro, que é pago em fevereiro, eles passaram a incluir essa cobrança. As pessoas nem perceberam, tem gente que ainda nem sabe que está pagando esse tipo de entidade que excluiu à força essa mensalidade em seus contra-cheques. E, doutor, o fato deles se aproveitarem de pessoas que não têm conhecimento, pessoas vulneráveis, pode ser um agravante também em um processo, por exemplo? A gente viu aí, por exemplo, a mulher relatando que ela estava com câncer. Olha que situação complicada. Com certeza é um agravante, mas o mais grave disso tudo é tirar de pessoas que têm pouco, que são os aposentados do INSS. Nós estamos falando aqui de uma massa de pessoas que 80% recebe até 2 salários mínimos só por mês, e que esses valores fazem sim diferença na renda mensal dessas famílias. Então, independente dos cânceres, das situações pessoais, né, fazer isso com uma coletividade foi uma covardia. É um ato de tirar de quem mais precisa para cometer um ato de corrupção, né? E nós esperamos que o governo satisfaça as exigências e indenize essas pessoas. E é importante ressaltar também, doutor, que você entrou com a ação representando esse casal antes de toda essa denúncia vir à tona, antes dessa operação. E além do dinheiro que é devido, seus clientes também cobram por danos morais. Como esse cálculo pode ser feito, né? E de quem é a responsabilidade? Da empresa ou do governo, do Estado, no caso? Então, eu não tenho costume dessas ações, né? O senhor José Pires e a dona Sheila são pais de um grande amigo meu e eles pediram para a gente entrar com essa ação e eu estava já revoltado, porque membros da minha família, tias, tios, tiveram também esse desconto, né? E a postura que nós tivemos no momento foi de excluir e começar a alertar o governo, alertar o INSS dessa situação. O processo do senhor José deu entrada 2 semanas antes de estourar na mídia essa questão da operação, né? E informação muito bem estruturada, porque eu não coloquei só a entidade, no caso dele era a Masterprev, no caso da Sheila era o MEC, né? Mas eu coloquei, no caso, não só a Masterprev, mas também o INSS no polo, pois nessa ação eu denunciei a leniência e a omissão do INSS em relação a isso, pois ano passado isso já tinha sido denunciado por várias pessoas e por várias situações, e também pelo abuso da entidade de falar que só ia devolver 2 meses, tendo descontado 6, né? Não deu nenhuma resposta efetiva, não mandou nenhum documento que ele tenha assinado, nem absolutamente nada. Então, o dano moral ele vem nessa qualificação justamente pelo abuso de tudo que foi feito. Foi um golpe com pouca inteligência de prática, porque bastava ter aberto uma associação CNPJ, colocar umas pessoas ali no INSS, faziam um acordo de cooperação técnica e incluíram vários aposentados ali para pagar essas entidades e o dinheiro foi parar nas mãos dos fraudadores. Então, foi um golpe com pouca inteligência técnica. Por exemplo, nós vimos no golpe do Mensalão, no golpe do Petrolão, teve todo um preparo, né, dos fraudadores para conquistar aquele dinheiro. Nesse não, né? E estava muito flagrante, estava todo mundo alertando e o INSS fez muito corpo mole para poder atuar nessa situação com mais eficiência. Vindo atuar só agora, depois que o juiz teve que tirar o presidente e toda a equipe diretiva. Mas eu chamo a atenção para o cuidado, né? O INSS é nosso. Eu sou advogado especialista em direito previdenciário, nós lidamos com aposentadorias e pensões. Né? Essa questão é uma matéria de direito civil,
Mas nós temos que tomar cuidado porque hoje está surgindo uma onda de gente querendo ganhar dinheiro com essa situação, né? Ganhar dinheiro com essa situação, vendendo programa de cálculo, vendendo formas de ganhar dinheiro com ações judiciais envolvendo. Nós temos que lembrar que o INSS é nosso. E além de restituir esse valor de 2 bi, ele ainda vai ter que indenizar e pagar o juro e correção monetária de tudo isso. Nós temos que ter cuidado para não derrubar o sistema como um todo. Olha, doutor, muito importante a sua participação por ser um especialista no assunto. Então, qual é a orientação que você, como profundo conhecedor, passa para os aposentados que estão nos assistindo e podem estar nessa situação? Quais os passos que eles devem dar? Pelo menos os primeiros passos. Então, o primeiro passo é olhar o extrato de pagamento do sistema Meu INSS, que é o aplicativo, ou pelo site, que é o meu.inss.gov.br. Olha o extrato de pagamento neste aplicativo e não no banco, porque não necessariamente o extrato do banco traz todas as informações que está sendo debitado. A primeira coisa, olhe lá se tem escrito consignação, desconto de mensalidade de uma associação. Normalmente vem um número, o nome da entidade e o número de telefone do lado. Caso você esteja nessa situação, abra um requerimento lá no aplicativo do INSS também, que se chama exclusão de mensalidade associativa. E logo em seguida, abra outro requerimento que chama bloqueio para desconto de mensalidade associativa. Faça esses 2 processos, porque aí você vai ficar um pouco mais seguro em relação a essas fraudes. Caso não tenha acesso ao aplicativo ou à internet pelo computador, busque uma agência da INSS ou pelo 135. Doutor, eu agradeço demais a sua participação. Nós acabamos de conversar com o doutor Diego Cheruli, ele que é advogado. Doutor, com certeza essa entrevista foi uma prestação de serviço público, de utilidade pública, tudo que você falou agora. Então eu agradeço mais uma vez pela sua gentileza e a sua participação. Disponha, um prazer. Grande abraço. E olha só, vamos falar de outra história também revoltante e que também envolve idosos. Isso porque lá no Rio de Janeiro a polícia investiga um caso de que idosos teriam sido expulsos por traficantes de suas casas na zona oeste da cidade. Quem vai contar essa história agora é o repórter Anderson Nascimento. Ele vai trazer os detalhes, vamos ver. Um casal de idosos teria sido expulso de casa no Morro do Banco, em Itaiangá, na zona oeste do Rio. Traficantes que dominam a comunidade teriam dado a ordem de despejo. Além do casal, um sobrinho com deficiência também morava no imóvel. Depois da expulsão, que teria sido motivada após os idosos reclamarem de uma banca de drogas próxima à residência, os criminosos ainda tomaram os móveis da casa. Até o momento, nenhuma vítima esteve na delegacia para comunicar esses fatos, mas o delegado Neilson Nogueira informou que a equipe da 16ª DP está tentando verificar a procedência da informação. A Polícia Civil destaca que tem atuado na investigação de grupos criminosos na zona oeste da cidade. Uma das ações que os agentes têm feito é a Operação Contenção, ofensiva que visa conter o avanço territorial do Comando Vermelho na região. E amanhã, feriado de 1º de maio, a Igreja Internacional da Graça de Deus tem uma programação muito especial para os jovens, para os teens. Será realizada na igreja sede aqui em São Paulo o Encontro Hope, o poder do Espírito Santo. E para falar mais sobre esse assunto, essa programação tão especial, nós também temos aqui uma visita muito especial. Olha só, quem está aqui no estúdio ao meu lado, né, que faz parte desse projeto é a Júlia Jimenez, ela que faz parte do Ministério Jovens que Vencem Team e é uma das organizadoras desse evento. Boa tarde, Júlia, seja bem-vindo, grande prazer receber você aqui. Muito boa tarde, Kleber, muito boa tarde, pessoal de casa, é um prazer estar aqui com você. Olha, eu já fiz o convite, a gente vai mostrar também imagens aí do evento, então eu queria que você contasse primeiro, né, qual é o principal objetivo desse encontro em pleno feriado? O nosso objetivo com esse feriado, com essa programação tão especial, é trazer o jovem mais para perto de Jesus, para trazer a importância da esperança. O Espírito Santo nos traz a esperança de algo novo, de coisas maiores que estão por vir, Kleber.
Olha que legal, né? A gente tá vendo aí as imagens, ó, que estão aparecendo. Isso aí foi a chamada que foi feita para as redes sociais, Júlia? Isso mesmo, a gente fez essa chamada para cativar você, Tim, você jovem, que está sem fazer nada no dia 1º, vem aqui com a gente para curtir e para receber mais de Deus, em nome de Jesus. Agora, o interessante, Júlia, eu queria que você falasse bem sobre isso, é a linguagem. Porque o evangelho, ele está aí para todo mundo, para todas as idades. E ele pode ser falado na linguagem apropriada para cada público e para cada idade. E esse é o objetivo dos teens, né? Fala sobre isso, por favor. Exatamente. O nosso público é os teens, então a gente adequa a nossa linguagem para conversar com você, teen. Então, se você acha, não vou para a igreja, não quero ouvir nenhuma linguagem, assim, muito difícil, pois amanhã é o seu dia, então a gente te espera aqui. Por exemplo, eu vou tomar como base, quando eu era mais jovem, isso faz tempo, claro, eu achava a igreja chata. E era um problema antigamente, né? A igreja não tinha essa visão, essa necessidade. Isso vem mudando, o que tem sido muito bom para a pregação do evangelho, né? Sim, exatamente. A gente tem procurado buscar da melhor forma falar com você, teen, para a gente se comunicar de uma forma mais igualitária, né? E dentro disso, as atrações também são voltadas para os teens, né? Fala pra gente um pouquinho, por exemplo, dos músicos da Graça Music que devem estar presentes. Quem vai pregar? Qual que vai ser a mensagem? Conta pra gente um pouquinho, por favor. Então, um spoiler aí pra você. Nós vamos ter o Israel Soares, que tem umas músicas muito divertidas, muito para o público jovem. Também teremos o Peter, que é um trapper, né, novo da Graça Music. Então, nós esperamos por você para que você possa receber dele aquilo que ele veio para entregar de Deus para você. E a Tayane irá pregar, a nossa líder teen, ela vem para pregar e para trazer uma palavra diretamente para o seu coração. E também não podemos esquecer do nosso pastor querido, pastor Jaime de Amorim, que vem pregar também para o seu coração. E a pregação do pastor Jaime é para todas as idades, né? Exatamente. E essa vale para todas as idades. E é o legal que ele gosta de estar presente em todas. Mulheres, homens que vencem e jovens que vencem, né? Exatamente, que esse é o papel do pastor, né? Estar junto com as ovelhas, sempre cuidando, sempre apto para ensinar aquilo que Deus tem colocado no coração dele. Correto, então. Então, para finalizar, eu queria que você olhasse para aquela câmera, né? E fizesse um convite para as pessoas que nos assistem para comparecer amanhã. Com certeza. Então, você que estava aí sentado no sofá, não tinha nada para fazer, o que eu tinha que fazer hoje, Júlia? Pois é, dia 1º de maio, aqui na Avenida São João, 791, nós esperamos por você. Tá certo, então, Júlia, mais uma vez, muito obrigado. Agora, reforça o horário, por favor. À 13h. Então, 13h eu te espero na Avenida São João, 791. Pode me procurar e falar, Júlia, eu estava vendo o jornal, quero ver você. Pode ir lá que eu te dar um abraço, vamos te receber com muito carinho. Redes sociais também? Jovem gosta de rede social, é legal a gente ressaltar as redes sociais. Exatamente. @JQVTeamBR, pode nos procurar lá que nós vamos dar toda a assistência. Mais uma vez, Júlia, muito obrigado, grande prazer. E você que é da igreja deve conhecer bastante a tia Ju, né? E extremamente conhecida, também desenvolve um belo trabalho. É a sua mãe, né? Sim, é verdade, que mundo pequeno, né, Kleber? Já vou aproveitar e mandar um abraço para ela também. Com certeza, um abraço, mãe. Tá certo. Bom, é isso aí, lembrando, né, que esse evento também vai ser transmitido aqui pela Hit TV amanhã, então, a partir das 13 horas. Fique atento aí, você pode acompanhar tudo. Bom, é isso aí, vamos mudar de assunto agora, porque agora, né, é hora da gente fazer aquele giro de repórteres pelo país para saber o que é notícia nessa véspera de feriado. E olha só essa notícia que chocante. Um ataque de abelhas a uma cavalgada deixou mais de 30 pessoas feridas e 2 cavalos mortos lá no Rio Grande do Sul. Quem vai contar essa história pra gente é a Kátia Fantin. Um ataque de abelhas deixou mais de 30 pessoas feridas e um cavalo morto durante um evento particular de cavalgada. Esse incidente ocorreu no último domingo na cidade de Ivoti. O evento reunia pelo menos 250 pessoas, sendo 150 cavaleiros. Nas imagens gravadas por uma pessoa que estava no local, é possível ver o desespero do público e dos cavalos que estavam sendo atacados por esses insetos. Muitos se deitam no chão, enquanto outros correm para alguma área de mata. Os bombeiros eles foram acionados e utilizaram água para acalmar os insetos. Segundo a prefeitura, os feridos foram encaminhados a hospitais da região. O município afirma que tem prestado apoio aos envolvidos e que seguirá acompanhando o caso de perto. Esse local foi isolado após esse incidente.
Olha, e uma granada foi encontrada na areia da praia de Piratininga, em Niterói. O explosivo, felizmente, foi desarmado pelo esquadrão antibombas. Vamos ver agora os detalhes com o Anderson Nascimento. Banhistas da praia de Piratininga, na região oceânica de Niterói, se deparam com uma granada na última segunda-feira. O artefato estava parcialmente enterrado na faixa de areia quando foi descoberto por pessoas que caminhavam pelo local. Segundo a Polícia Militar, agentes do 12º Batalhão de Polícia foram alertados da presença do que poderia ser um artefato explosivo. Ao chegarem ao local, constataram que se tratava de uma granada. Os agentes isolaram a área e acionaram o esquadrão antibomba para a remoção do material. Ainda não se sabe a origem da granada, que será investigada pela Polícia Civil. Mas o alerta é que, caso alguém encontre algum objeto suspeito, a recomendação da polícia é não se aproximar e acionar imediatamente as autoridades. E por falar em alerta, uma pesquisa mostra que de cada 4 pessoas, apenas uma consegue entender o que está escrito nos rótulos, nas embalagens dos produtos, especialmente dos alimentos. E esse desconhecimento pode trazer muitos riscos para a saúde. Vamos ver os detalhes agora com o Alexandre Cardoso. Uma ferramenta importante para ter uma alimentação saudável é saber o que tem nos alimentos que consumimos diariamente. Porém, uma pesquisa do Instituto de Defesa do Consumidor aponta que apenas 25% da população é capaz de entender as informações nos rótulos dos produtos vendidos no mercado. Ou seja, 1 a cada 4 pessoas. E 70% dos entrevistados tinham curso superior. Saber ler o rótulo dos alimentos cria uma autonomia na escolha alimentar e promove uma alimentação mais equilibrada e nutritiva. O desafio de boa parte da população é compreender as informações descritas no rótulo. Na maioria das vezes, são nomes estranhos e mesmo que se saiba o que eles significam, ainda tem outra barreira: entender quais deles deveriam fazer parte de uma alimentação saudável. Segundo nutricionistas, é importante ficar de olho na ordem dos ingredientes. A lista é feita de forma decrescente, então o primeiro item é o mais presente no alimento. Outra dica é sobre os nomes. Quanto menos nomes estranhos na lista é melhor, e quanto menos ingredientes, melhor é o produto. A Anvisa propôs mudanças para tornar a leitura dos rótulos mais clara, incluindo um selo que alerta sobre o alto teor de açúcar, gordura saturada e sódio dos produtos. A mudança tem como objetivo de facilitar a interpretação das informações e promover escolhas mais saudáveis. Apesar de facilitar a escolha, nutricionistas reforçam que esses alimentos que recebem esse aviso devem ser consumidos de forma eventual, não fazendo parte do dia a dia das pessoas. A melhor escolha sempre é buscar um profissional. E agora é hora da gente falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações é o Caio Veríssimo. Por favor, Caio, entre em nosso estúdio. Boa tarde, seja bem-vindo, Caio. E, Caio, vamos começar falando de seleção brasileira, E a notícia não é muito boa, principalmente para quem esperava o Carlo Ancelotti como técnico. Parece que não vem mais, Caio. Pois é, Kleber. Mais uma vez, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. Bom, quando tudo parecia estar bem, Ancelotti recuou no acerto com a seleção brasileira e mais uma vez deixou a CBF somente na expectativa. Bom, agora o Brasil volta a conversar com Jorge Jesus. Nesse enredo entre Carlo Ancelotti e CBF, que já se arrasta por tanto tempo, ao que tudo indica, foi dado ponto final. Para os brasileiros, o desfecho foi o pior possível. Muita conversa, grande expectativa e, no fim, Ancelotti disse não mais uma vez. Para Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, que estava muito animado com a possibilidade de um estrangeiro assumir a seleção brasileira pela primeira vez, justamente em sua liderança, essa foi a gota d'água. A negativa veio após a direção do Real Madrid ficar ciente de que Carlo Ancelotti, até então técnico da equipe, estaria em negociação com a CBF para assumir a seleção brasileira ao fim da La Liga. O contrato do técnico vai até o meio do ano que vem. Porém, o treinador esperava ser demitido pelo Real Madrid para assim receber a multa rescisória milionária do clube. Então, o Real Madrid fez questão de informar ao treinador que podem até assinar a rescisão, mas em um novo acordo, no qual Ancelotti sai sem receber nada. Uma reunião entre o técnico e a direção do Real deve acontecer ainda nesta semana para enfim resolverem esta questão. Já sem tempo para esperar mais esse desfecho, Edinaldo Rodrigues já colocou na mesa o plano B, buscar Jorge Jesus
que está de saída da Arábia. O treinador português sempre demonstrou muita vontade em dirigir a seleção brasileira, mas revelou incômodo ao ser colocado como segunda opção pela direção da CBF nessas últimas semanas. Olha, e ainda falando de seleção brasileira, aquela suposta camisa vermelha foi divulgada aí, amplamente divulgada, aliás, nas redes sociais, tem tido uma rejeição impressionante, né, Caio? Demais, Kleber, demais. Bom, a pesquisa na internet revelou que 90% do público nas redes sociais não gostou nada dessa camisa vermelha da seleção e até a CBF se posicionou sobre o assunto. Vamos ver. A suposta nova camisa vermelha da seleção brasileira gerou grande repercussão nas redes sociais nos primeiros dias desta semana, com 90% dos comentários sendo negativos, conforme a análise da Quest. Os dados coletados em plataformas como X, Instagram, Facebook, YouTube, entre outras, identificou mais de 24 milhões de menções sobre o tema em 2 dias, com um alcance estimado em 43 milhões de visualizações. Essa repercussão negativa foi muito além do gosto pessoal pelo tom da cor da camisa e invadiu assuntos como a política, por exemplo, que vem sendo tão polarizada nos últimos anos no país. Com tanta crítica chegando à mesa da CBF, a entidade decidiu se manifestar sobre o assunto. Em um post publicado nas redes sociais, a CBF informou que as imagens que estão circulando não são oficiais e não foram postadas nem pela entidade e nem pela Nike, deixando claro que ainda estão decidindo qual será o novo uniforme da equipe para a Copa do Mundo de 2026. De fato, a negativa do público pode ter colocado um ponto de interrogação na CBF e também na Nike, com esse desejo de inovar nas cores da nova camisa da seleção, visto que até projeto de lei já foi erguido contra essa possível novidade. Não dá mesmo. Vermelho só o tênis do Caio. A camisa da seleção não dá não, né? E agora vamos falar de futebol brasileiro, porque o Dudu, atacante do Cruzeiro, está de saída do time. A gente já divulgou isso aqui e tem rival de olho no craque, né, Caio? É isso mesmo, Kleber. Bom, o jogador de 33 anos muito provavelmente não vai continuar no Cruzeiro e 2 times do Brasileirão surgem como novos interessados no craque. O curioso é que um deles é o Atlético Mineiro, rival do Cruzeiro. O atacante Dudu tem contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2027, mas menos de 6 meses após o acordo ser assinado, o atacante já está fora dos planos da Raposa para o restante da temporada. A decisão veio após várias polêmicas e a relação conturbada entre o jogador e o treinador Leonardo Jardim. A gota d'água foi a derrota para o Palestino no Chile pela Copa Sul-Americana. Após o fim da partida, Dudu contestou a sua saída do elenco titular e disse que não sabia por que virou reserva do time. Dudu foi liberado dos treinos e não é mais relacionado para os jogos da Raposa. Agora o clube tenta negociar a redução da multa rescisória do atacante. Após anunciar a sua decisão, alguns clubes passaram a monitorar a situação. O Grêmio, comandado por Mano Menezes, acompanha de perto a negociação. O atleta já trabalhou com o Mano no Palmeiras e também com o Felipão, que hoje é coordenador de futebol do Grêmio. Outro clube que está de olho é o maior rival do Cruzeiro, o Atlético Mineiro. No Galo, o treinador é o Cuca, que também já trabalhou com o Dudu no Alviverde Paulista. O empresário de Dudu afirmou que, apesar das polêmicas, ainda não foi procurado por clubes para tratar de uma possível transferência envolvendo o jogador. O próximo compromisso do Cruzeiro é na Copa do Brasil, contra o Vila Nova na quinta-feira. E o clube já informou que Dudu está fora da lista de jogadores relacionados para a partida. Bom, eu fico por aqui, mas 18h30 eu trago aqui a tabela da Copa do Brasil, os jogos dessa noite, Kleber. Tá certo, combinado então, Caio. Muito obrigado e até mais. Até mais. Bom, é isso aí, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia. E você que não é de São Paulo, não nos acompanha pela RIS TV, fique agora com a sua programação local. Ótima tarde e até mais.